Até porque a gente teve esses dados recentes do PIB do primeiro trimestre ali da China. Se a gente for olhar, teve um crescimento de 4,5% no primeiro trimestre, porém, na comparação do ano anterior, que a economia estava fechada, até, né, obviamente, viria um número muito maior do que no outro ano, porém, acabou sinalizando até uma recuperação mais rápida. Hoje eles falaram que eles acreditam até numa recuperação em U, né, o formato. Tiveram uma inflação mais baixa, a política, né, monetária lá decidiu manter os juros inalterados, inclusive. Mas eu queria entender um pouco mais da sua visão em relação à economia chinesa e o quanto isso pode acabar, de certa forma, sendo um impulsor para o Brasil em relação dessas questões todas comerciais. Para o Brasil é muito importante a economia chinesa, uma vez que 30% do nosso comércio internacional é com a China. Uhum. A China tem cada vez mais se mostrado com apetite para investir no Brasil, que é importante, né? No mundo onde existe escassez de recursos e os investidores internacionais estão mais retraídos no que tange a investimentos, tanto em portfólio, investimentos em bolsa, em títulos, e investimentos diretos, né? E que é muito importante porque ajuda na construção e na reconstrução da estrutura física do país, com investimentos bastante interessantes, a vinda de montadoras, etc. A China teve uma base de comparação do ano passado muito baixa, né? Apesar do mundo ter crescido menos, a China cresceu 3%. Com esse crescimento, a expectativa era que esse ano a gente já tivesse indícios, principalmente no primeiro TRI, quando estava tudo fechado na China, estava todo mundo enclausurado, que viria um número mais pujante. Eu não vou dizer que 4,5 não seja um número importante, relevante, mas eu esperava um impacto maior. Né? Não vou dizer que eu estimava alguma coisa abaixo de 5,5%, 6%, uma vez que a base de comparação era muito baixa. Bom, para o Brasil essa é boa notícia. Tá? É muito boa notícia para commodities, é muito boa notícia para petróleo, né? Agora o Brasil precisa acertar a casa com relação ao que tem a ver com petróleo, né? Como é que a gente vai usar a nossa paridade do preço internacional, que é o que rege o preço do petróleo no mundo inteiro, ou se a gente vai inventar alguma coisa heterodoxa. Então isso aí oferece risco para o Brasil, uma vez que a China vai fazer forte pressão para obter barris de petróleo e isso vai aumentar a cotação dos barris de petróleo. Voltando à questão de China, com relação ao Brasil, principalmente o agronegócio, e o consumo de carnes, né, todos os tipos de proteína animais, é uma excelente notícia para o Brasil e a gente deveria estar celebrando esse ponto. Tá? Se a gente se abstiver de questões políticas entre China, o campo da China e o campo dos Estados Unidos, e a gente afagar ambos, eu acho que a gente vai numa direção muito boa, ainda que a gente olhe para os Estados Unidos e vê que é uma economia extremamente resiliente, ela conseguiu driblar as pressões para uma inflação no ano passado, para uma recessão no ano passado. Tudo indica que esse ano ela continua bastante resiliente e que não vai entrar em recessão. Então o Brasil também tem muito para ganhar em relação ao segundo maior parceiro em termos de relevância, que é os Estados Unidos. Então, acho que para o Brasil a gente pode ter até uma surpresa positiva, apesar dos riscos políticos, né, se acumularem e criar problemas muito sérios para a economia. O Brasil hoje, o maior problema do Brasil não é a taxa de juro alto. O maior problema do Brasil é a incerteza política e as expectativas que são geradas em torno disso. Inflação e o rumo do que vai acontecer internamente, né? Esse tipo de coisa, esses ruídos são muito ruins para a economia e principalmente para investimentos.